No submundo do crime em Nova York, uma nova e poderosa força surgia silenciosamente. Virgil o Turco Soluzzo, conhecido pela frieza e pela inteligência estratégica, começava a consolidar um império que revolucionaria o tráfico de drogas na cidade. Ele não era apenas um criminoso comum, era um visionário em um mundo repleto de oportunistas, onde alianças e traições definem o destino dos mais ambiciosos. O turco trazia em sua bagagem não apenas conexões internacionais, mas também uma determinação implacável de se tornar um dos nomes mais temidos e respeitados no cenário do crime organizado. A jornada de Soluzzo no tráfico de drogas começou longe de Nova York, em campos de papoula na Europa. Ele tinha operações clandestinas espalhadas por regiões estrategicamente escolhidas, como Sicília, Turquia e França. Esses locais forneciam a base para a produção de heroína, uma mercadoria que prometia lucro astronômico no mercado americano. Quando finalmente chegou às ruas de Nova York, Soluzzo trouxe consigo não apenas drogas, mas também um plano meticuloso para dominar o mercado. Para isso, ele precisava mais do que apenas distribuição eficiente. Ele precisava de aliados poderosos que garantissem proteção e expansão. Soluzzo encontrou esses aliados na influente família Tattaglia, uma das 5 famílias que controlavam o crime organizado na cidade. Unidos por interesses financeiros e pela promissora lucratividade do negócio de drogas, Soluzzo e os Tattaglia se tornaram parceiros de fato. Contudo, para consolidar o monopólio, ele precisava do apoio das demais famílias, um desafio que testaria sua habilidade política e sua capacidade de manipulação. Sua proposta era simples: dividir os lucros de maneira justa, garantindo também a corrupção de autoridades como a polícia de Little Italy para proteger suas operações. Porém, havia um obstáculo inesperado em seu caminho. A família Corleone, liderada pelo poderoso e respeitado Dom Vito Corleone, recusou-se a participar do negócio. Para Vito, as drogas representavam uma linha que não poderia ser cruzada, pois ameaçavam destruir a integridade de sua família e manchar sua influência entre aliados políticos e sociais. Ele preferia manter seu império focado em áreas como jogos e prostituição, atividades que ele considerava menos destrutivas para a sociedade. Essa decisão não apenas irritou Soluzzo, mas também o levou a traçar um plano usado para forçar a cooperação dos Corleone. A tensão escalou rapidamente quando Vito Corleone enviou seu temido capanga Luca Brasi para investigar os movimentos de Soluzzo e dos Tattaglia. Luca, conhecido por sua lealdade inquestionável e brutalidade, fingiu estar descontente com sua posição na família Corleone e propôs aliar-se ao turco. Contudo, Soluzzo não era fácil de enganar. Durante um encontro em um clube pertencente a Bruno Tattaglia, Luca foi brutalmente assassinado, enviando uma mensagem clara para os Corleone: Soluzzo não recuaria sem luta. Mas isso era apenas o começo. Na mesma época, em um ato ousado, Soluzzo ordenou o atentado contra Vito Corleone. 2 de seus homens emboscaram Dom Vito do lado de fora de seu escritório, disparando contra ele a queima-roupa. Embora gravemente ferido, Vito sobreviveu, o que apenas aumentou a raiva e a sede de vingança de sua família. Para consolidar sua posição e pressionar os Corleone, Soluzzo sequestrou Tom Hagen, o conselheiro de Vito, usando como ferramenta para negociar com Sonny Corleone, que agora liderava a família interinamente. Com a cidade mergulhada em caos e a guerra iminente entre as famílias, Soluzzo acreditava estar no controle da situação. Mas ele subestimava um jogador inesperado, Michael Corleone, o filho mais novo de Vito, que até então havia se mantido fora dos negócios da família. Michael estava prestes a mudar completamente o curso dessa história, iniciando um ciclo de vingança e destruição que transformaria o submundo do crime em Nova York para sempre. Após o jantar fatídico que selou o destino de Virgil o Turco Soluzzo, as engrenagens do submundo começaram a girar em um ritmo frenético. A morte de Soluzzo e do capitão MC Kluski marcava o início de um terremoto no cenário do crime organizado em Nova York. As ações de Michael Corleone, calculadas e implacáveis, não apenas eliminavam o maior adversário dos Corleone, mas também desestabilizavam o delicado equilíbrio de poder entre as 5 famílias. Essa ruptura inaugurava uma nova era de caos, traições e mudanças irreversíveis. Com a queda de Soluzzo, seus aliados mais próximos, como a família Tattaglia, rapidamente perceberam que estavam em uma posição vulnerável. Embora os Tattaglia fossem parceiros cruciais no império de drogas, a ausência do turco os deixava sem um estrategista capaz de sustentar a complexa rede de tráfico de heroína. As operações, que antes prosperavam sob o comando centralizado de Soluzzo, tornaram-se alvos fáceis para os rivais. Os territórios
privilégios foram tomados e as drogas, que uma vez financiaram a ascensão do império, agora alimentavam uma guerra desenfreada. As consequências da morte de Soluço não se limitaram apenas às ruas. Nos corredores escuros do poder, as negociações secretas entre famílias deram lugar a ameaças veladas e movimentos calculados. A ausência do turco abriu uma lacuna no mercado de drogas que as outras famílias estavam desesperadas para preencher. A divisão de seus antigos territórios e rotas de contrabando trouxe uma série de conflitos internos entre os Tattaglia, os Barzini e até mesmo os aliados menores que antes dependiam do sucesso de Soluço. Enquanto isso, a polícia e políticos corruptos que haviam sido comprados pelo Império do Turco agora buscavam novos patronos, o que apenas exacerbava a instabilidade. No entanto, a ruína de Soluço também trazia mudanças profundas dentro da própria família Corleone. Michael, o filho mais jovem e até então distante das operações criminosas, tornava-se uma figura central nos negócios da família. Sua fuga para a Sicília, planejada para evitar represálias imediatas, representava tanto um exílio quanto um rito de passagem. Durante sua estadia na terra de seus ancestrais, Michael não apenas buscava refúgio, mas também consolidava seus planos para o futuro, refletindo sobre como o Império Corleone deveria evoluir para sobreviver aos novos tempos. Enquanto Michael planejava seu retorno, as consequências do ataque reverberavam entre as famílias. A guerra que Soluço tentou evitar, ironicamente, tornou-se inevitável após sua morte. Os assassinatos haviam transformado as ruas de Nova York em um campo de batalha, onde os Corleone precisavam lutar para proteger seu legado e expandir sua influência. O preço dessa guerra seria alto, com perdas humanas e alianças quebradas, mas também marcaria o início da transformação de Michael em um líder implacável, destinado a levar sua família a um novo patamar de poder e temor. Embora Soluço tivesse desaparecido, suas ações deixaram cicatrizes profundas no submundo de Nova York. Ele foi um visionário que quase conseguiu mudar as regras do jogo, mas subestimou a determinação e a força dos Corleone. Sua queda serviu como um lembrete brutal de que, no mundo do crime, mesmo os estrategistas mais brilhantes podem ser derrubados por aqueles que jogam com audácia e sem misericórdia. O nome de Virgil Soluço se tornaria uma lenda, mas apenas como um exemplo do que acontece quando se desafia a força e a lealdade inabalável de uma família como os Corleone.